Muito bem, coleguinhas do nono ano, eu sou o Hermano Chiodi, professor de História, e estou aqui no meu quarto em isolamento, pronto para gravar uma videoaula aí para vocês, nesse período em que, infelizmente, a gente não pode se encontrar. Eu vou colocar o meu celular aqui numa outra posição, tá bom? Estão aí me vendo? Oi para vocês. Muito bem, eu vou olhando a imagem aqui. Ela vai estar aí na tela de vocês e a gente vai conversando um pouquinho sobre ela, tá bom? Muito bem, então vamos lá começar, meus coleguinhas. Eu aqui com o meu cafezinho, vocês aí com o que vocês preferirem. Essa imagem, vejam só, esta é a imagem que eu estou trabalhando. Ela se chama Liberdade Guiando o Povo. Essa imagem é de um cara chamado Eugênio de Lacroix, ou Eugênio de Lacroix. Ela foi feita em 1830, não é propriamente uma imagem feita na Revolução Francesa, mas ela traz toda essa ideia da Revolução Francesa. E ela traz alguns detalhes muito interessantes para nós. Vejam só, acompanhem meu mouse aí. Estão vendo que essa imagem, ela se divide em duas. Eu tenho aqui um meio da imagem. Essa imagem é mais clara. Essa imagem é mais clara aqui à direita, os tons delas usados aqui na fumaça, em tudo, ela é mais clara. E do lado de cá ela é mais escura, ela é mais densa, tem mais coisa. E vejam bem, nós estamos trabalhando com a ideia de iluminismo. O iluminismo é a luz. E a Revolução Francesa é o símbolo da luz na cabeça dos seres vivos, habitantes e pensantes da França no século XIX. Essa mulher aqui é a liberdade. A liberdade geralmente é representada por uma imagem de mulher, tá? E é essa mulher, a liberdade, que está guiando o povo. E ela está guiando o povo para onde, coleguinhas? Para o lado mais claro ou para o lado mais escuro da imagem. A liberdade, coleguinhas, guia o povo, que está aqui, para o lado da luz. Venham para a luz. Sigam a liberdade, diria ela. A liberdade leva para a luz. A liberdade leva para a iluminação. A liberdade é iluminismo. Tudo numa imagem dessa. E vejam mais. Ela está com os seios à mostra, e não é nenhuma indecência, é porque ela, como mulher, a liberdade como mulher, com os seios à mostra, indica que ela alimenta o povo. Olha só, gente, as ideias da liberdade alimentam a mente do povo francês em 1830, e essa figura, essa mulher aqui, representa a liberdade. Ela representa esse ideal, ela representa essas ideias iluministas, e o povo bebe essas ideias, o povo se amamenta, se alimenta na liberdade, das ideias da liberdade. Por isso, muitas vezes, a mulher representando a liberdade aparece com os seios nus, expostos. Não é uma indecência, é uma representação, um simbolismo de uma ideia. Ela, então, que guia, que alimenta a nação francesa e que guia o povo da escuridão para a luz, está desarmada? Aí eu faço a pergunta para vocês, coleguinhas, vocês que estão aí vendo, ela está armada ou desarmada? Ela está armada! A liberdade está carregando uma baita de uma espingarda na mão ali. Ela está armada. E isso incomoda um pouco nós que nascemos no século XX, vocês no século XXI, porque a gente tem a ideia da liberdade como uma coisa pacífica, mas a liberdade ela é conquistada na luta. E essa imagem quer mostrar isso. A Revolução Francesa morreu um monte de gente. Na Revolução Francesa, várias pessoas deram a vida pela liberdade. Muitas pessoas morreram durante a Revolução Francesa para seguir o ideal da liberdade. E aqui nessa imagem, vejam, a liberdade está andando sobre o quê?
A liberdade está andando sobre uma Paris destruída. A liberdade está andando sobre corpos de pessoas que morreram lutando por ela, pela liberdade. E a liberdade não é pacífica, a liberdade é armada. Porque lá no século XIX não se acreditava na possibilidade de ser livre sem lutar. Para ser livre era necessário lutar. E essa imagem traz esse ideal para nós. Essa imagem tenta demonstrar isso. Por isso que eu gosto dessa imagem. Porque essa imagem significa muito. Ela mostra uma mulher liderando o povo e ela está armada. Isso mostra o que os franceses pensavam a respeito da liberdade. E vejam mais. Ela não está sozinha. Ninguém luta sozinho. Essa era uma ideia que os franceses tinham. Lembram do tema da Revolução Francesa? Liberdade, igualdade e fraternidade. O que é fraternidade? É todo mundo lutando junto. Se alguém aqui vai ser livre porque outros morreram. A liberdade de um se relaciona com o sacrifício do outro. Então você tem que fazer jus ao sacrifício daquele que morreu por você. Essa é a ideia dessa imagem. Essa é a ideia que a Revolução Francesa traz, que o Iluminismo traz. Tem que ser fraterno, porque se você é livre hoje, é porque alguém morreu por você ontem. E essa imagem traz isso. A liberdade guia o povo sobre uma Paris destruída, pegando fogo, cheio de cadáveres, porque quem libertou Paris não foi ela. Quem libertou Paris foram essas pessoas que morreram aqui. E tem também o ideal da igualdade. Vamos ver aqui se nessa imagem aparece. Eu tenho aqui uma criança. Tenho aqui uma criança. Eu tenho aqui um homem de classe, de posse, vestido como um burguês, com uma roupa de burguês, uma cartola, uma gravata, um paletó. Eu tenho? Tenho. Eu tenho aqui alguém que parece mais pobre, quiçá até com os traços mais de negro? Tenho? Tenho também. Eu tenho aqui alguém que parece ser mais pobre, eu tenho aqui um homem que parece ser mais rico, eu tenho aqui uma criança, um jovem, eu tenho aqui todos lutando juntos. O rico, o pobre, a criança, todos lutando, porque o ideal é o povo lutar junto. O povo em condição de igualdade. O rico luta do lado do pobre, o pobre luta do lado do rico, porque se vencerem, vão vencer os dois juntos. E por isso a necessidade da fraternidade, porque não está vencendo só para tornar o rico melhor e a vida dele mais fácil. Está vencendo para ajudar o pobre, para ajudar o rico, para ajudar o futuro. Vejam que a criança está colocada à frente da liberdade. A criança é a única nessa imagem que está à frente da liberdade. Porque a criança é o futuro. A criança é o futuro. Mas vejam, a criança nessa imagem, representada nessa imagem, está desarmada? Não. Nessa imagem, a criança também está armada. O futuro prevê lutas. A liberdade não está prometendo tranquilidade, paz. A liberdade sabe que para ela continuar existindo, o futuro também tem que lutar. Ela sabe que a luta por liberdade, a luta pela liberdade cabe aos ricos e os pobres de hoje que estão aqui, mas cabe também às crianças e ao futuro de amanhã. Então vejam bem, gente. Eu queria trabalhar com vocês essa imagem hoje. Eu vou passar para vocês. É lógico, gente, se eu tivesse em sala de aula, eu ia me esbaldar, porque eu adoro analisar esse quadro. Eu amo esse quadro. Esse quadro é cheio de detalhes. Esse quadro usa luz, cores, a bandeira. Vejam, a liberdade carrega a bandeira. A liberdade carrega o símbolo da pátria. Porque a França só existe por causa da liberdade. Quem que está segurando a bandeira ali? A liberdade. Quem carrega a pátria? A liberdade. Para quem que a pátria existe? Para a liberdade. Olha, eu amo essa imagem. Se eu tivesse em sala de aula, eu ia trabalhar com vocês essa imagem, mas não estou.
Então nós vamos trabalhar ela aqui nesses 10 minutinhos. E eu vou passar para vocês atividades lá no Google Forms, analisando outras imagens, que também são legais, pedindo para vocês fazerem algumas. Usa a cabeça, pensar, analisar uma fonte. Olha, uma imagem como essa, tanta coisa que diz pra gente quem são as pessoas. O que cada pessoa significa, qual o símbolo de cada pessoa ali. Nós vamos trabalhar isso novamente, se Deus quiser, várias vezes. Mas hoje eu vou ficar só com essa imagem. Eu sou Hermano Chiodi, professor de História de vocês, e em breve eu espero que a gente se encontre em sala de aula. Por hoje é isso, um abraço, coleguinhas.